Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, reunidos para o devocional da comunidade cristã Hebron e vamos compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 6, versículo a partir do 45 até o 51, a primeira parte. A palavra do Senhor fala assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Amém, amados? Essa palavra é tão tremenda que Jesus, a esse momento, Jesus está com a multidão e ele praticamente empurrou seus discípulos, porque compelir significa exatamente isso, fazer deslocar-se à força, empurrar, obrigar. Então ele obrigou seus discípulos a passar para o outro lado e disse: vão lá, né? Entrem no barco, vão lá para Betsaida, que eu vou despedir a multidão primeiro. Depois que ele fez isso era no finalzinho da tarde, ele subiu ao monte para orar. E quando a gente vai olhar o texto, quando é na 4ª vigília, os discípulos estão passando por dificuldade em alto mar. Os ventos estão contrários, estão muito fortes, está havendo uma tempestade. Então Jesus mandou eles irem no finalzinho da tarde, comecinho da noite, para o outro lado, sozinhos, e ficou em terra para orar, enquanto seus discípulos foram. E no meio disso tudo, Jesus estava orando. E ele viu de onde ele estava, os seus discípulos passando dificuldade, porque os ventos eram fortes, estava contrário, estavam empurrando, impelindo o barco, e ao ponto de ir a pique, e ele viu de longe, né? Ele viu de onde ele estava, a dificuldade que seus discípulos estavam passando. E a 4ª vigília, ela começa a ser contada a partir das 3 da manhã até o comecinho da aurora, né? O raiar do sol, os primeiros raios de sol. Então, ele despediu os discípulos no início da noite e apenas 3 horas da manhã, quando eles estavam lá em alto mar, passando toda a dificuldade, Jesus foi ter com eles. E quando Jesus foi ter com eles, eles estavam andando por sobre o mar. E ele chegou lá e ele queria tomar a dianteira, ou seja, ele queria tomar a frente daquela situação. E logo que os discípulos o viram, começaram a gritar, aterrorizados, é um fantasma, é um fantasma. A gente vai ver essa referência desse texto também lá em Mateus capítulo 14, que é exatamente aquele momento que Pedro anda sobre as águas, que ele vai até Jesus, né? Mas aqui em Marcos ele foi mais resumido. E o que eu quero chamar a atenção para vocês não é o fato de Jesus ter andado sobre as águas, né? Claro que isso é extraordinário, mas é o fato de que os discípulos estavam em alto mar e o Senhor estava vendo a dificuldade que eles estavam passando. Ou seja, não importa onde você estiver, o Senhor está vendo a tua dificuldade. Não importa como você está vivendo, Ele está vendo como você está vivendo. E não se preocupe que no momento certo, no momento oportuno, Ele vai chegar para tomar a frente da situação. Agora, quando ele estava chegando próximo aos seus discípulos, todo mundo ficou aterrorizado, começou a gritar que era um fantasma, e ele os acalmou. Disse: calma, sou eu, tenho de bom ânimo. Né? E quando o Senhor chega e que nós estamos passando por dificuldade, muitas vezes a gente está tão envolvido no problema, naquela situação, que a gente não consegue perceber que aquela ajuda que está chegando até nós naquele momento é Jesus. É o próprio Jesus enviando através de alguém, através de um recurso, através de uma palavra, o escape que a gente está precisando para aquela turbulência que nós estamos vivendo. Mas a gente está tão envolvido no problema que a primeira coisa que a gente vai pensar é o quê? Não, é um fantasma. Não pode ser Jesus. Jesus mandou a gente ir, mas até agora ele não veio, nós estamos passando dificuldade. E outra coisa que é muito interessante, muitas vezes nós nos sentimos abandonados por ele. Eu estou passando por essa situação, a culpa é de Jesus, ele mandou eu ir e agora eu estou passando por essa.
Quantas vezes você não deve ter passado por isso? Eu já passei inúmeras situações de o Senhor me impelir, né, me empurrar para fazer algo dentro do chamado que Ele tem para minha vida, para minha família, e de repente a gente se vê nessa situação. O barco tá afundando. Como assim? Jesus mandou a gente fazer isso e agora a gente se encontra nessa situação difícil e parece que eu fui abandonada por Ele. Parece que agora Jesus mandou eu ir, eu estou sozinha, estou remando com as minhas forças e Ele não vai vir ao meu encontro. Mas é exatamente o contrário, porque aqui fala que Jesus estava vendo eles em dificuldade a remar. Eles estavam remando com muita dificuldade, ou seja, Jesus viu que com o esforço que eles estavam fazendo não era suficiente para chegar no propósito. Os esforços deles físicos limitados, nossos recursos limitados, não era suficiente. Então, muitas vezes aconteceu conosco, aqui na minha casa, de a gente estar remando com as nossas forças e a gente perceber que a gente não ia conseguir. E Jesus percebeu isso e Ele veio ao nosso encontro no momento certo. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas Jesus não vai vir, Jesus está demorando, será que Ele esqueceu de mim? Não, Ele não esqueceu de você, Ele vai vir no momento certo, no momento crucial, né? E o que é que nós fazemos quando nós estamos no meio da tempestade? Isso faz toda a diferença, porque nós podemos buscar o Senhor mais a fundo, clamar por Ele de uma forma mais intensa, ou podemos simplesmente blasfemar contra o nome dEle, lançar injúrias contra o nome de Jesus, acusá-los de A ou de B, né, e tentar se afastar dele, dizer, não, Jesus não serve, porque Ele me colocou nessa situação e agora Ele me abandonou. Então, houve situações em nossas vidas que nós não conseguimos orar porque a tempestade era tão grande que o que nós clamávamos ao Senhor era: Pai, não nos deixa a gente blasfemar contra o Senhor, não nos deixa perder a nossa fé, não nos deixa perder a nossa esperança. E o Senhor vinha no momento exato e vinha com escape. E o mais tremendo que fala no texto é que quando Ele vem para tomar frente. Ele não vem simplesmente para ficar te olhando e vendo você continuar a remar, gastando as suas últimas forças até afundar. Não. Ele vem, Ele toma a frente da situação, Ele acalma as tempestades, Ele entra no nosso barco e Ele faz toda a diferença. Né? Então, cabe a você, cabe a mim, cabe a todos nós decidir: eu vou deixar Jesus entrar no meu barco? Eu vou deixar Jesus tomar o primeiro lugar, tomar a frente da situação que eu estou vivendo? Eu vou nesse tempo de tempestade, eu vou clamar, eu vou buscá-lo, ou eu vou só abrir minha boca para falar o que não devo? Né? Então, medite nessa palavra, veja como você está vivendo, como está sendo a sua caminhada cristã, se está sendo uma caminhada de confiança, de fé, de temor ao Senhor, ou se você tem deixado Ele de lado e tem achado que Ele não é o suficiente para resolver as suas causas. Amém, amados? Vamos orar? Pai, que no meio das tempestades, Senhor, ainda que nossos olhos naturais não vejam o Senhor, mas que possamos, pelos olhos da fé, sentir, contemplar a Tua presença, Pai, no meio das tempestades da nossa vida, das situações do nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus, entra. Nós te convidamos, Jesus, entra. Entra, Senhor, no meu barco. Faça esse convite para o Senhor. Entra, Senhor, no meu barco. Toma a dianteira, toma a frente, Pai. Resolve esses problemas. Toma a solução em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. E que o meu coração não se atemorize diante das dificuldades. Que eu não olhe para Ti, que o Senhor nos alcance. Que nós possamos deixar Ele entrar em nosso barco e fazer toda a diferença. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua casa, que em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana extraordinária na sua vida e convide Jesus para entrar no seu barco. Diga: Jesus, entra no meu barco, toma a dianteira, resolve tudo que tem para ser resolvido, principalmente em meu coração, Pai, em nome de Jesus. Então, clica aí, dá um like, né, que gostou, compartilha, edifica outras vidas. Nós somos um rio que flui, nós não somos um mar morto que só recebemos. A gente recebe e deixa o rio dar continuidade, fluir. Então receba do Senhor e transmita essa mensagem para outras pessoas, abençoe outras vidas. É com esse intuito que nós da comunidade cristã estamos gravando esses devocionais, para que você possa ser abençoado e para que você possa abençoar outras vidas também com a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!